Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, tu nos fizestes um convite, diz: vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ainda não compreendemos, Senhor, a grandeza desse convite, pois muitas vezes interpretamos sobre o regime da matéria e esquecemos, Senhor, que tu falas é para a nossa alma, quando encarnado, para nosso espírito, quando sairmos das vestes físicas, no processo natural do desencarne. Mas hoje, Senhor, mais uma vez, nós nos encontramos em teu templo, em tua casa, para buscar essas compreensões, para ter forças para vivenciá-las, para ir além da matéria, Senhor, e encontrar a nossa essência, o Espírito Eterno, a imagem e semelhança do Criador. Toque em nós, Senhor. Mesmo que ainda revestidos pela ignorância e pela rebeldia, somos como adolescentes na matéria, Senhor, no campo espiritual. Ainda trazemos as marcas da paixão, do interesse, muito mais do que a razão e a compreensão da verdade eterna. Ficamos mais aprisionados àquilo que brilha aos nossos olhos do que o que toca em nosso coração. Por isso precisamos de ajuda, Senhor. Sabemos que não deixa nenhuma ovelha desgarrada de teu rebanho. Mas ajude-nos a sair desse castelo ilusório que criamos, Senhor, em nossa consciência. Ajude-nos a ganharmos as asas da liberdade sobre as dádivas da verdade espiritual. Iluminai esta casa que nos acolhe, Senhor. E que aqui seja feita sempre a tua vontade, não a nossa. Rogamos também que estenda esta energia santa ao lar, à família, aos familiares de cada um de nós, Senhor. E assim como nós já encontramos a necessidade de aprendizados, de transformações, que possam tocar em todos aqueles, Senhor, que estão vinculados a nós, mesmo que sejam inimigos ou algozes, perseguidores, não importa, Senhor. Necessitam desse despertar tanto quanto nós necessitamos. E abençoe, Senhor. Ilumine-os e possa relembrar esse convite em seus corações. E através, Senhor, da nossa caminhada, do exemplo, buscar as tuas verdades, possam, assim, encontrar também esse caminho e serem fortalecidos para dissipar as vendas de seus olhos e enxergar a luz abençoada dos teus caminhos nas casas religiosas sérias, principalmente, Senhor, na doutrina dos Espíritos. Abençoai, Senhor, os trabalhadores desta casa espírita. Somos servos dos teus servos, que possamos fazer a tua vontade e espelhar a tua imagem. Em todas as atividades, por mais simplórias que sejam, Senhor, possamos representá-lo. Abençoai o alimento que queremos tomar e servir, e que este alimento seja também um precioso medicamento. Abençoai as mãos de todos aqueles que laboriosamente fizeram que este alimento chegasse até a nós. Rogamos, Senhor, que estenda tuas mãos sobre estas garrafas, esses recipientes que contêm água, e que a partir deste instante transformem-se em medicamento. Pois sejam, Senhor, impregnados, derramados, as sublimes energias que vêm de ti. E ainda acasaladas com as forças energéticas da natureza. E sob a tua permissão, e se for da tua vontade, os espíritos
que conhecem, Senhor, os princípios medicamentosos das ervas medicinais, possam extrair, transportar e derramar em cada recipiente, na necessidade de cada irmão, na individualidade de cada ser. E assim sejam transformadas em águas fluídicas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tuas bênçãos se façam também, amado, no caderno de oração. Em todos os nomes que aqui se encontram, aonde estiverem. Receba a visita de um anjo amigo. E que através das santas e sagradas energias que vêm de ti, amado Cristo, possam estes irmãos despertarem para a necessidade de buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Estendei, Jesus amado, sobre a colônia Santa Marta, a santa energia do teu amor. Nos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, onde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mau erro, lá esteja, Senhor, a tua excelsa e iluminada presença, aliviando, despertando, curando e amparando. Abençoe nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo. E sob a prática da caridade, possamos nos unir, construindo a fraternidade universal do amor, como uma família espiritual que somos. Abençoai nosso país, tão necessitado de viver e vivenciar as tuas verdades. País este que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Toque nos governantes sérios e desperte-os, concedendo a lucidez e a coragem de buscar a verdade e transformá-las nas atitudes da proteção desta nação abençoada. E que assim também esta santa energia, amada, de paz, seja estendida a toda a humanidade, envolvendo, Senhor, aqueles países que estão em conflitos bélicos, acalmando e asserenando, Senhor, seus líderes, fazendo refletir que a paz é muito mais lucrativa para a sua própria nação e sua própria existência. Graças vos damos, amado Cristo, em nós esteja a tua excelsa luz, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz. Estamos chegando mais próximo de mais o término de um ano que leva aos nossos corações uma felicidade muito grande. Quando eu olho para trás, eu vejo tanto que foi bom, tanto que foi abençoado as escolhas que nós fizemos. Pois tivemos investidas de todas as formas para modificar o caminho. Ataques de todas as formas. Conselhos, agressões, elogios, influências, perseguições, de todas as formas. E pela proteção amorosa dos benfeitores espirituais e pela teimosia de um capricorniano que eu sou, a gente nunca modificou nada. E assim vamos caminhando, ano após ano. Quando vemos nos dias atuais a facilidade que temos, eu até me assusto. Porque desde arrancar revólver para mim, nesta casa para frente, já aconteceu tudo. Né? Então, eu sempre pensei o seguinte: se quiser fazer, faça com Cristo. Eu sou só o servo do servo dele. Ameaças de morte, eu dizia, meu querido, só morre uma vez. Se chegou a minha vez, é hoje, então eu vou. Então, e assim por diante. Antes, no início, reunia-se na porta dessa chácara do centro, altas horas da noite, nas primeiras horas da manhã,
multidão de pessoas de outras religiões e faziam os seus cultos, falando que aqui era a casa do demônio, para fechar as portas. Não fechou. E tudo isso servia para mim como uma bênção, um instrumento de coragem. Porque eu sempre acreditei, e Deus e Cristo nos fala, que são infinitas as possibilidades daquele que crê. Compreende isso? E é sobre esses aspectos que hoje eu quero que cada um possa pensar. São infinitas as suas possibilidades. Mas, se você ficar aprisionado no campo da matéria, essas infinitas possibilidades transformam-se em finitas, ou seja, elas terão fim. Sabe? Então, são momentos para que a gente possa despertar para possibilidades infinitas, além daquelas que nós somos aprisionados a acreditar ou crer nelas. Você pode muito mais. Entenda e compreenda que o teu espírito é ilimitado, infinito e imortal. Então não se aprisione à transitoriedade da matéria. Não se aprisione às finitas possibilidades da matéria, da conquista material. Não se aprisione a apenas esse globo terrestre, ao planeta Terra. Sabe, é tão importante nós entendermos, porque até os cientistas famosos, que são estudados e seguidos em todas as universidades do mundo, se enganaram. Um dos cientistas que se enganaram foi Isaac Newton. E Einstein quebrou aquela lei que Isaac Newton tinha criado. A questão da gravidade. E recentemente, no nosso país, provou que Einstein estava certo. Olha, alguns podem pensar, mas uma casa religiosa espírita falando de ciência? Sim, porque o espiritismo é o quê? Ciência, filosofia e religião. Porque nós precisamos ter uma fé raciocinada. A fé cega transforma-se na fé do rebanho. Se aquele que está lá na frente cair no precipício, todo o rebanho vai cair. Isso é a fé cega. A fé raciocinada, se aquele que está lá na frente vai cair no abismo, os seus fiéis, os seus companheiros, os seus irmãos ajudem. Ô, irmão, nós sabemos que você é o líder, mas você está enganado. Nesse caminho nós cairemos no abismo. Se ele for humilde, ele vai parar, escutar, agradecer. Muito obrigado por vocês me alertarem. Então não vamos para esse caminho, vamos modificar. Isso chama o crescimento. Jesus nos mostrou essa grandeza da humildade. Então, Isaac Newton disse que o centro gravitacional da Terra, por ser mais intenso de fatores energéticos, é o que faz que a gente aqui se mantenha sobre a Terra. E tudo puxa para baixo. Mas esses fatores energéticos seriam por causa do núcleo da Terra, que tem uns fatores energéticos muito maiores do que o do lado de fora. Isaac Newton. Há séculos e mais séculos e mais séculos atrás. Einstein veio com a teoria que não foi aceita, mas é comprovada, mas a maioria, do mundo não ainda aceita, da teoria das curvas. O universo é curvo. E ele está certo. Então, não é mais o núcleo gravitacional que puxa para baixo. É o quê? É outro planeta que impulsiona os fatores energéticos, com mais peso energético, impulsiona essa força energética para que mantenha ali a gravidade. Agora vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, o mundo exterior nos aprisiona para baixo. Está compreendendo isso? O mundo exterior aprisiona-nos para baixo, limita-nos, coloca-nos na pequenez, acata-nos. E se nós ficarmos aprisionados isso, finita ou pequena são as nossas possibilidades.
Aí vem a grandeza de um ser de sair de dentro do comodismo e não importar com as coisas exteriores para não modificar a sua situação interior. Entendeu? E grave essa frase. Não permita que nada exterior modifique o seu interior. Se uma pessoa diz, Geraldo, você é um cara mais lindo e bacana e mais meigo do mundo, isso não pode modificar nada no meu coração. Agradeço. Outra pessoa diz, você é imprestável. Você é uma pessoa que não vale nada. Isso não pode modificar nada dentro de mim. Porque as duas pessoas estão falando coisas que estão dentro delas, não que está dentro de mim. Só eu que posso saber o que está dentro de mim. E se eu trabalhar sobre esses aspectos e compreender isso, então serão infinitas as minhas possibilidades, porque eu não serei achatado pelo campo gravitacional do desejo da outra pessoa, da vontade da outra pessoa. E se eu não sou achatado, então quer dizer que eu transformo, então. Ao invés de estar sendo achatado, eu impulsiono os fatores energéticos para o crescimento daquela outra pessoa. Mas a problemática que nós temos, porque ainda estamos aprisionados na lei de Newton e que antecede a lei de Newton, o Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente. Se ela acha que eu sou... Não, você acha que eu sou bacana. Se outra pessoa acha que eu sou imprestável, a minha tendência é falar, você não presta muito mais do que eu. Agrido ela de uma forma maior que ela me agrediu. Quando isso acontece, os dois estão se achatando um ao outro. E todos os dois estão perdendo força, energia e ganhando massa negativa. A massa negativa nos impulsiona para baixo. Entendeu isso? Então agora nós estamos num momento tão extraordinário da face da Terra que tudo nos é respondido de acordo com a nossa capacidade de compreensão e evolução. Né? Não aquelas coisas que transcendem a razão. Quem é Deus? Quando nasceu o Espírito? Nada disso. Tem uma linha de explicação sobre isso. Mas é a mesma coisa de dizer para o passageiro de um disco voador compreender como que o disco voador está pairando no ar. Ele não vai entender. Mas nós temos capacidade de compreensão de entender o seguinte. O que é que está regendo sua vida? Cérebro. Pronto. O cérebro mente para você todos os segundos. O cérebro é um mentiroso. Por que o cérebro é mentiroso? Porque o cérebro existe, ele funciona em dois estágios. Presente e arquivos de memórias passadas. E ele trabalha mais no inconsciente do que no consciente. Compreende isso? Por que você tem reação muito além da sua compreensão? Por quê? Porque são memórias que já estão ali gravadas no seu arquivo existencial. Só que tem um terceiro estágio que nós estamos desprezando, que é a mente eterna. Então, aqueles que ficam aprisionados nos dogmas, conceitos e preconceitos, eles vivem, então, seu passado. Sobre os aspectos do presente. Estão aprisionados. Estão vivendo achatados pelo campo gravitacional de algum acontecimento ou de pessoas. Você vê a interferência que a Lua faz sobre a Terra? Nós não vemos, mas sabemos que ela interfere. Se vai plantar uma mandioca, planta fora da Lua para ver. Ela vai ficar uma mandioca dura. Você vai cortar cabelo, o seu cabelo fica ruim, não cresce, avoluma, ou mirrado, e por diante. Se você tem algum tipo de cirurgia complexa, séria, a sua cirurgia, enquanto você não desligar materialmente da cirurgia, ela vai doer em uma determinada fase lunar. Entende isso? Eu quebrei a cabeça, por isso que eu sou meio atrapalhado. 47 pontos na cabeça. Minha cabeça doía que eu não conseguia pentear cabelo, nem passar a mão para ajeitar o cabelo, tanto que doía aqui no coronário, onde estão as cicatrizes. Isso doeu por quase 30 anos, mas ainda estava aprisionado na materialidade daquele acontecimento. Quando eu comecei a entender a questão da espiritualização, que eu saí do campo gravitacional do meu cérebro humano, me achatando nos acontecimentos do passado,
Acabou. Acabou. Não sinto mais dor nenhuma, nem lembro que existe cicatriz, só quando eu corto o cabelo mais baixo. Ou quando eu passo a mão, eu sinto os relevos. Está compreendendo isso? Então, o que eu estou dizendo, eu estou te chamando para compreender, deixar a compreensão de algo maior chegar a você, para que você entenda as coisas do teu passado. Esquecê-lo nunca vai acontecer. Você não vai esquecer. Não tem como esquecer nosso passado. Isso está gravado nos arquivos do nosso inconsciente. Mas a partir do momento que você compreende aquilo, aquilo transforma-se num impulso energético de grandeza para a sua evolução. É assim que as viagens estelares são feitas. Como que tem uma espaçonave, a Voyage, né? Viajando aí, já tem quase 50 anos, né? Como ela consegue impulsos que cada vez ela aumenta mais a sua velocidade. Ela chega, né? Elon Musk está tentando fazer isso. Para ir a Marte, tem que mudar a rota, pegar impulso em outros planetas, para que a espaçonave seja impulsionada no rumo de Marte. Elon Musk já falou, nós estamos construindo uma espaçonave que ela terá propulsão de forças atômicas que vai em linha reta. Isso vai sair de 6 meses numa viagem para Marte para pouco mais de 120 dias. Compreende isso? Até menos. E ele está bolando 30 e poucas horas, mas aí eu também já achei excesso. Mas vamos lá. Então, quando a espaçonave vai viajar, ela chega próxima a um planeta, pega seu campo energético, não entra na gravidade dele, senão ela é arrastada para baixo, pega o do que está mandando para ele, a hora que ela pega a rotação, ela acelera na saída e pega um impulso. Se ela está viajando a 200 mil quilômetros por hora, ela vai a 400 mil. É um impulso extraordinário. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? É que se você pegar toda a problemática que está te empurrando para baixo, que está entrando em decadência na sua vida, que está te enfermando, que seu cérebro está te achatando por lembranças amargas, ruins, ou conceitos e preconceitos que já não servem mais para o estágio atual que seu cérebro, a sua mente, o seu espírito vive, se você pegar aquilo como experiência, será impulsionado para a frente, numa velocidade quântica. Está compreendendo isso? Há 35 anos atrás, quando eu passava por magias terríveis, eu pensava, meu Deus, mas como isso funciona? Eu quero entender como é que funciona. Ninguém me explicava. Mas se tem uma magia, né, vou para o lado esquerdo, se tem uma magia para destruir, deve ter uma magia para não ser envolto com essa magia e pegar essa magia e transformar ela numa magia positiva. Entendeu aí? Ninguém sabia me explicar. Porque os que sabiam não explicavam. Porque eles estavam achando que isso é transferência de poder. Não é. É igual você quer ter amigo pobre ou você quer ter amigo rico? Se você tem amigo pobre, ele vai te pedir dinheiro emprestado. Se você tem amigo rico, você vai pedir dinheiro emprestado. Então você tem que ajudar todas as pessoas a crescer. Você quer ter funcionários pobres ou funcionários ricos? Toda empresa bem-sucedida tem funcionários ricos. Nosso país vive e está vivendo, o regime de pobreza tem 30 anos. Um país mais rico, lindo, maravilhoso, e com o único país do mundo, presta atenção, o único país que existe no mundo, e não precisa de nenhum outro país, é o nosso. Mas vivemos no regime de pobreza. Por quê? Porque aqueles que comandam acreditam que tem que deixar as pessoas pobres para que eles mantenham-se no poder. Entende isso? É o que está acontecendo no nosso país. Se você sair aí, você vê placas de funcionário querendo trabalhador para toda a banda, né? É porque está faltando pessoas? É porque todos estão empregados? Não. Passa ali na rua 1, você vai ver menos 30 desempregados. Tomando cachaça, usando droga. Mas da onde vem o dinheiro? Do Bolsa Família. 600, filho, por mês. O cara vai ganhar 50 para trabalhar. Se ele ganha 20 para ficar à toa, qual que você prefere? É o regime da pobreza. Então, o nosso cérebro está acostumado com isso. Nosso cérebro está querendo isso. A humanidade está buscando essa filosofia. Então, saia desse comodismo de achatamento sobre a opinião e vida dos outros e comece a conquistar os tesouros infinitos para a tua alma. É isso, riqueza para o céu. Ajuntai tesouro no céu.
Saia do comodismo do teu cérebro e acesse. Eu disse que o cérebro ele está aprisionado no presente e no inconsciente. Então me fala o que eu tenho que acessar. Fala agora. A superconsciência. A superconsciência. Aquilo que Einstein acessou. Entendeu aí? Einstein acessou a superconsciência. O seu eu individual, o seu eu eterno. A fonte divina de todas as informações. Einstein disse, 95% de transpiração, 5% de inspiração. Olha, Einstein usou 5% só de inspiração, hein? Fez o que fez, hein? Agora, já pensou nós? Eu vou falar por mim. Um ser meridiano, você imaginou acessar 1% de inspiração? Revoluciona um estado. Se Einstein revolucionou a humanidade, se Einstein, os cientistas até hoje brigam com as suas verdades, e até hoje não achou uma que foi derrubada. Pelo contrário, ele derrubou centenas de outras verdades de outros cientistas. Né? Porque essa teoria, que ele lançou, essa verdade da gravidade, foi em 1935. Nós já vamos fazer, tem 90 anos, né? 90 anos, até hoje, 80% dos cientistas ainda brigam. Einstein está certo, né? Newton está certo, mas Einstein está certo, mas nós não podemos descartar Newton, porque Newton é um homem importante, porque tem uma estátua gigantesca de Newton na frente de uma das maiores faculdades do mundo, então não se pode descartar, dizer que Einstein estava certo e Newton estava errado. Então vamos trabalhando, informando para todo mundo Newton, e nos bastidores vamos aceitando que Einstein estava certo, porque aconteceu recentemente agora um eclipse no nosso Nordeste, aonde cientistas foram para lá e viram, porque se Einstein estava certo, atrás do Sol tinha uma estrela, e ela emitia luz, e a luz então tinha que estar curva, porque o Sol ia impulsionar a luz para ela chegar na Terra. Assim aconteceu, comprovaram. Aqui no nosso país, aonde? No Nordeste, nos lugares mais frágeis da nossa nação. Né? Comprovaram-se pela experiência, pela comprovação de ocular, que Einstein estava certo e Newton errado. Então nós estamos aqui falando de Deus, de Jesus, do Espiritismo, que é ciência, filosofia e a religião. Então eu tenho que compreender a matemática da vida, eu tenho que formar uma personalidade para viver esta razão. Mas se essas duas bases não estiver sob as dádivas de Deus, essas duas dádivas nada prestará, porque eu usarei somente o cérebro humano. Então eu preciso acessar o superconsciente. Como eu acesso o superconsciente? Primeiro, descarta tudo aquilo que é materialidade. Eu tenho olho de uma pessoa que em 1970 me deu um tapa na cara. Meu Deus, para que eu estou aprisionado em 1970? Eu estou com raiva porque uma pessoa me roubou. Uma pessoa me traiu, então eu tenho desconfiança que todo mundo vai me trair. Isso é materialidade. Está compreendendo? Eu estou com uma dor no estômago. Acho que é gastrite. Não, já é úlcera gástrica. Não, já é câncer. Não. Poxa, é uma dor. Não direcione o seu cérebro energético para aquela dor, mas simplesmente busca a superconsciência para administrar as energias naquela dor. Se for para ser um câncer, há uma possibilidade de 95% de não ser mais. Porque Deus quer a morte do pecado e não do pecador. Então, a acessar a superconsciência, nós invocaremos o poder sagrado do universo, que é Deus, para a nossa consciência, transformaremos ela em energia materializada e transformará a antimatéria em luz. Agora, se eu fico com raiva, eu acesso a matéria e presente, fico com raiva no presente. Acesso a matéria presente e invoco a minha consciência, aonde estão armazenados momentos de raiva. E eu dobro a potencialidade da raiva. Aí eu faço mal a outra pessoa, achatando-a. E quando eu achato a outra pessoa, eu achato a mim mesmo, porque eu estou sob o campo gravitacional da minha raiva. Está entendendo isso? Mas se eu subo para o meu superconsciente, eu penso, meu Deus, eu sei que eu posso bater nessa pessoa, machucar essa pessoa, vingar essa pessoa, fazer o que ela fez e muito mais. Mas isso é matéria, eu não quero. Eu quero perdoá-la, que ela seja feliz, que ela não sofra a consequência desse ato, porque esse ato que ela fez comigo dói demais. E se dói, eu não quero que ninguém sinta essa dor. Eu peço a Ti, ó Deus, que a abençoe-a e me abençoe também.
porque eu ainda sou pecador, mas eu quero matar o pecado em mim. Compreendeu a diferença? Eleve-se na prece. Eleve-se na meditação. Por um dia, 2, 3, no máximo, aquela energia vai ficar gravitando em seu cérebro físico, mas a tua mente elevou-se na superconsciência, lá onde habita as informações do Criador. E ela lentamente vai descendo em forma de luz e vai transformar aquela materialidade em compreensão. E quando você fez a compreensão, a espaçonave celestial do teu espírito girou através daquele mundo inferior. E ao girar, impulsionou-se a ganhar velocidade para subir a outros mundos superiores. Entendeu a diferença aí? Mas para isso tem que querer. Porque quando o seu ego humano, seu cérebro humano começa, ele também emite energias materializadas. E aí, a hora que você pega o celular, vem uma informação de acordo com aquilo que você está vivendo de raiva dentro de você. Sabe como funciona isso? Porque existe um demônio que se chama IA. Entendeu? Porque quando esse demônio que chama inteligência artificial, ele está ali no seu celular. Ele está na televisão que tem internet. Ele está em todos, está no seu cartão de crédito. Ele está na sua conta bancária. Ele está no seu telefone. Ele está em todos os lugares que você acessou virtualmente. Então, quando este demônio materializado, ele lê em milhões de informações, em segundos, nanosegundos, e diz, jogue esta informação que ela tem interesse. Entendeu aí? Acesse Mulher Pelada. Você vai ver o tanto de que vai chegar a informação. Acesse meditação. Logo vai começar música celta, música indiana, flauta americana, tibetana, e aí vem, né? Você vai conhecer o mundo inteiro. As músicas do mundo inteiro. Quem que fez isso? A IA. Então o seu cérebro vai emitir essa energia. E ela vai atrair processos energéticos, assim como a IA vai te mandar pelos seus eletrônicos. Aí vai vir uma pessoa com raiva perto de você. Vai vir lembranças de um passado delituoso seu. E você tem que ir deletando. Né? Eu tinha um amiguinho nessa casa, que era até trabalhador da casa. Ele falava assim, eu não sou desses mais não, tio. Eu achava interessante essa frase. Aí você diz, eu não sou desse mais não. Eu já evoluí. Né? Compreendeu aí a diferença? Você acessou a supermente. Onde está a verdade. Você foi impulsionado para cima. Ajuntais tesouros nos céus. Está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 20, foi Jesus que disse. Quem se aflige inevitavelmente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo, dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Primeiro, passe a olhar as outras pessoas, não com os olhos do julgamento. Mas aquela pessoa, se nós olharmos para Brasília, todo mundo nós adoecemos, né? Quantos em Brasília têm merecimento para estar com salários daquele tamanho? Com aquela prosperidade, com aquelas facilidades? Poucos, raros. Tem, mas são raros. Então aí nós criamos uma raiva. A raiva é fruto de uma inveja, porque se oferecesse para você aquele cargo, você iria ou não? Se lá, o nosso presidente da República, o nosso querido presidente da República, que Deus ilumine sua alma, né? Se oferecesse e falasse assim, Geraldo, eu te dou a vaga que está no Supremo. Salário de 47, bônus de 1 milhão e pouco, possibilidade de 10 milhões a 100 milhões por mês. Quer ir? Não, eu estou muito bem, não recantar mais, que eu pego todo o meu patrimônio, né? Menos 70%, 80% do meu patrimônio fica no campo da caridade, do centro espírita. É assim que eu vou falar? Sim. O ser humano, o espiritual, vai falar assim, mas o cérebro já vai fazer conta. Nossa, eu vou dar uma chácara para meu filho, vou comprar a fazenda para fulano, vou dar isso para ciclano. Eu vou... mas não tem mal não, todo mundo faz, eu também posso fazer. Eu sou humano, se está me oferecendo é porque Deus que mandou para mim, porque Deus não me desampara. Ele sabia que eu sou merecedor, ele está me mandando aí esses milhões por mês, porque eu sou merecedor. Meu cérebro humano, meu cérebro físico, egoísta, já está falando para me aceitar. Raro será aquele que não aceita. Né? Igualzinho quando você recebe aquele troco errado. Você chega o Pix, né? Chega um Pix lá na sua conta de 50 mil. O que você faz? Meu Deus, tomara que não descubra.
Fala, enquanto descobre, eu vou aplicar. Né? E se descobrir, chegou, não, mas está aqui falando. Será? Né? Aí está lá no seu coração, lá a sua mente, a superconsciência, diz assim, Geraldo, devolve, mas seu. Se viveu sem isso, isso vai acabar. Você vai conseguir conviver com a lembrança de você ter pego um dinheiro que não era seu, que alguém vai estar precisando dele. A supermente fala isso. Nós apagamos ela rapidinho. Fala, 50 mil foi Deus que mandou. Eu sabia que Deus mandaria. Porque eu tenho fé, eu mereço. Deus mandou. Deus mandou porque eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Entendeu aí? Aí você coloca a desculpa material para aquela ajuda, para aquele recebimento, por um erro, e ainda coloca em Deus a responsabilidade de você ficar com aquele dinheiro. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com devido merecimento? Não tem ninguém na terra que tem merecimento para ter alguma vantagem. Todos nós somos devedores da consciência cósmica. Apenas Deus está concedendo a cada um uma forma de crescimento e aprendizado. Agora, tudo aquilo que conquista na terra ficará onde? Você já leu a carta de Steve Jobs, do criador da Apple, aos 56 anos, incompleto, escreveu a sua última carta. Na época, a maior fortuna pessoal do mundo, ele trocaria tudo para começar de novo. E tinha modificado todos os seus caminhos de Zacar. Ele queria brincar com o cachorro, fazer amor com a esposa dele, brincar com os filhos, correr, brincar, dizer eu te amo. Mas ele não tinha tempo, estava trabalhando, ganhou, ficou com a maior fortuna pessoal do mundo. Não tinha tempo, morreu, sem levar um tostão de dólares. Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, penas deles. Nós temos que ter piedade das pessoas que, se não tem escrúpulo moral, gastando dinheiro, tendo tanto dinheiro e não fazendo nada. Para si próprio, para a sua alma eterna e para aqueles que rodeiam. Temos que orar. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Amontoa tesouros do céu, disse-nos o Senhor. Mas como é isso? Amontoar tesouros nos céus? As religiões materialistas falam, dou dízimos. Recentemente nós somos tão inocentes. Eu falo nós porque eu também posso cair nessa a qualquer hora. É aquele famoso ouro de tolo, né? Em Belo Horizonte, pouco tempo atrás, não tem mais do que 3 anos isso, vendeu-se 1.000 vassouras de piaçava. Não, nem de piaçava não era, essa vassoura de palha. A vassoura de piaçava é boa, é mais cara um pouquinho. A de palha, por R$1.000 cada uma. O líder religioso conseguiu vender 1.000 na sua igreja, dizendo que ao varrer a casa, expulsava todo o mal, toda a pobreza, toda a doença, toda a enfermidade, toda a briga, e qualquer energia negativa e maligna. E que o bem ia entrar aí, prosperar e ia ficar rico. R$1.000, uma vassoura. E você compra hoje por R$12. Há 3 anos atrás custava R$5. O cara conseguiu multiplicar por 200 vezes o valor dela, usando o interesse do cérebro humano com a fé cega e irracional. Sem contar o outro que vendia pedacinho de toalha no Rio de Janeiro. Sem contar que há 8 anos atrás, 8 a 10 anos atrás, vendia um título no céu. E mais de 5.000 pessoas compraram um título no céu. Com escritor e tudo. Eu só queria pegar a localização no GPS desse escritor do lote no céu. Né? Será que teria um lugar circunscrito lá? Você estará à direita de Andrômeda, próximo a Orion. Depois dos anéis de Saturno, cuidado, senão ele te machuca a cabeça. É assim? Cuidado com as ventanias de Marte, mas vai ter bacada na passagem, vai ter ventania, cuidado, até você chegar no seu lote, onde você terá o repouso eterno. Olha, e não era barato não, hein? E conseguiu. Milhares de pessoas comprar esse tesouro no céu. Olha, eu não estou falando de informação dos outros, não. Isso aí eu ouvi, tá? Então, mostrou até o documento. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória no céu. Quais são os valores íntimos? Acessar a sua mente superconsciente, compreender o seu passado e trabalhar no seu presente para conquistar a harmonia no futuro. Como isso é possível? Construindo hábitos salutares
espirituais. Efêmera será sempre a galeria de evidências carnal. Tudo aquilo que estiver na galeria carnal é efêmera, passageira, ilusória, não te pertence. Beleza física. Beleza física. Você é casado com uma pessoa feia? Agradeça, porque a feiura vai aumentar. Né? Você vai ficar cada vez mais rico. Você é casado com uma pessoa bonita? Entristeça, porque chegará um dia que essa pessoa está feia. Tá? Entende isso? Esses dias eu estava vendo a musa da minha adolescência, Raquel Welch. Vocês escutaram? Ninguém leu já Raquel Welch? Tá bom, eu vi pelo filme. Era a musa da minha adolescência. Tinha vez que ela vestia com trajes. Naquela época não tinha mulher pelada não, tá, gente? Se mostrasse o joelho já era muito. Então ela vestia saias de couro, uma blusa de couro, aquelas blusa com aqueles babadinhos de lado. Aquilo para mim era um espetáculo. Esses dias eu vi ela, está com 90 anos. Não sei se morreu ou está com 90 anos. Menino do céu. Coitada. Eu pensei, meu Deus, essa era a minha musa. Você entrava em oficina, você entrava em qualquer lugar, estava lá um quadro maior que esse Jesus Cristo aqui com a Raquel Welch. Eu adorava ir nas oficinas só para eu entrar nela. Demora ali, irmão, que as oficinas de bicicleta. Não, vai rápido não, demora. Né? Eu ficava lá apaixonado. Era a única vez, o único lugar que eu via a Raquel Welch. Porque não tinha televisão. E se visse televisão, era em chuvisco preto e branco. Né? Então você não. E era no vizinho, você tinha que estar daqui naquele carro lá, assim, né? Olhando, né? Assim a pessoa fechava a porta e você chegava para cá. Então, a pessoa fechava mais um pouco e você tinha que ir embora. Então, sabe, é transitório, é efêmero, vai passar, meu filho. Propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples tributo de máscara humana que o tempo transforma em infatigável. Pergunta, o que é seu? Se você tem um patrimônio, filho, e tem filho, reza para eles te amar. Porque senão, na hora que você chegar de 70 anos, se você separar da mãe deles, eles vão te interditar. Eles vão entrar na justiça para te interditar. Para que você não venda nada. Até a lei humana no nosso país, acima de 70 anos, o filho tem que assinar para você vender um imóvel. Está entendendo? Não é seu. Rapaz, se você ter sorte de chegar aos 80 anos, o filho vai te olhar e pensar, meu Deus, sabe quanto tempo ele vai vender? Eu estou precisando tanto vender aquela propriedade. Mas ele gosta dela tanto. Não vale nada para ele. Aí, tadinho. Coitado. Trabalha muito, reconheço. Mas seria tão bom vender que a propriedade já está valendo uns 2 bilhões. Nossa, 2 bilhões. Pai. Vai com Deus, filho. Eu rezo, eu ponho uma galinha para você de vez em quando. Isso é antes de morrer. Depois de morrer, vai engalfinhar com o outro. Se tiver 2 irmãos, vai engalfinhar um com o outro. São ilusórios. Não te pertence. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Aí vem os tesouros dos céus. Bondade, cultura, compreensão e simpatia. Quantos amigos você tem que ter acima de 10 anos? De conhecimento, de amizade, e que você confia neles. Sem o tesouro da educação pessoal é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para compreender, para corresponder aos apelos da vida superior. Preste atenção nisso. Essa frase é extraordinária. Você sabe o que é educação? Não é o verniz que nós fazemos para o próximo. A educação é criar hábitos salutares dentro do nosso coração. Está compreendendo? Porque aquele que cria o hábito salutar dentro do teu coração, ele é o mesmo no mundo e é o mesmo na solidão. Ele é o mesmo nas pessoas que ele conhece e ele é o mesmo nas pessoas que desconhece. Eu conheci algumas pessoas abastadas na vida. Antes de eu vir para o Recanto da Paz, eu convivia com algumas pessoas abastadas. E eu conhecia algumas mulheres que era um exemplo de retidão e caráter na sociedade goiana. Mas 1, 2, 3, 4 vezes ao ano, elas viajavam para países e lá se soltavam. Compreende isso? Mas quando voltavam, eram recatadas. E iam para países libidinosos. Chegou o estágio de uma até trazer um de lá. Ela tinha 59 anos, era muito milionária,
trouxe um namorado de 23 que ela arrumou na Espanha. Compreende isso? Dando casa, carro e salário para ele que viver em Goiânia. Eu não sei o que deu esse resultado desse romance tão bonito, né? Esse romance de amor, né? E você ganha casa, carro? Casa, carro e... Já imaginou? Eu não estou falando de casa, não. Estou falando de setor bueno, tá vendo? Então, educação é criar hábitos internos, hábitos salutares, que não é o verniz que passamos na cara e falamos, oi, tudo bem, dá licença, obrigado, desculpa, tudo bem, prazer, né? Mas, na menor contrariedade, os dardos venenosos são lançados. Ou dentro do lar, transforma-se na tirania doméstica. Veja só, vou ler a resposta, vou ler essa mensagem iluminada. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Agora, quando nós aprisionamos nesses atos emocionais delituosos, nós temos que compreender que nós estamos acessando o homem, o ser animal que somos. Então, o que está falando é o cérebro material que está retroagindo ao instinto animal. E aí nós criamos um campo gravitacional de peso sobre nós. Você está sentindo peso nos ombros? Peso na cabeça? Cansaço. São esses aspectos que está te aprisionando. Liberte-se do conceito religioso, liberte-se do conceito familiar, liberte-se dos hábitos que te aprisionam. Teu espírito está gritando dentro de você. Liberte-se dos vícios. Você não precisa encher a cara, você não precisa usar droga, você não precisa de remédios controlados, você não precisa de um quetiapina para segurar, parar você, você não precisa de um remédio anti-ansiedade, você não precisa. Por quê? Você está usando porque você está aprisionado no seu passado, no seu cérebro material e nas informações que a humanidade está te oferecendo para te aprisionar. Assim como esses governos dá R$600, não trabalha, mas vota em mim na próxima eleição. Vote no meu partido. Estava vendo uma reportagem hoje. A indústria do Bolsa Família, sobre homens, mulheres que drogam-se. 158 bilhões foram gastados esse ano. Mais de 100 bilhões foi para o Comando Vermelho de CVV, dos traficantes. Fruto do Bolsa Família. Em São Paulo, chegaram no disparate de colocar o recebimento do Bolsa Família alguns metros na frente. A venda das drogas do Bolsa Família, vende até fiado para o dia do Bolsa Família. Recebe na Caixa Econômica, um posto do INSS, Caixa Econômica e um posto do Comando Vermelho, onde distribui as drogas. Entrevistar os drogados. Como você paga? Com Bolsa Família. Como você usa droga? Com a Bolsa Família. E assim por diante. Então o mundo quer te achatar. Não desligue do mundo. As religiões querem te aprisionar, não como um servo de Deus, mas como um contribuinte para o templo. Entende isso? Fuja dessas situações. Encontre você. Não creia em espíritos que te falam na cabeça. Olha, faz um ritual que você está bom, faz um banho de limpeza. Não. Faça uma simpatia que você vai prosperar o ano que vem. Coloca 7 caroços de romã no bolso. Pule 7 ondinhas. Jogue 7 flores nas ondas, primeiras ondas do dia 31 para o dia 1º e assim por diante. Isso é igual aquela história. A mulher e o marido muito forte, um ranchinho de uma lagoa. A mulher falava, bem, não tem nada para comer. Tem problema não. Arruma uma coisa aí. Não, mas não tem nada. Vai pescar, homem. Não, pescar dá trabalho. Vai pescar, rapaz. Não, aí vai, levanta, vai. Não tinha nada para comer, ele foi pescar. Aí ele pegou a canoinha e foi lá, está pescando. E de repente, lá de longe, uma vozinha. Zé! Ô, Zé!
O Zé foi embora, se pegou também. Rapaz, mulher do céu, tem água penada que eu vou pescar mais não. Vou ficar aqui em casa. Rapaz, vai ser medroso, homem. Você tem que pescar, senão nós não comemos, porque nós vamos morrer de fome. Aí, Zé, não, mas hoje eu não dou conta, não. Então amanhã você vai. Tá, no outro dia eu fui. Pegou que eu não ia, já olhando. Aí, a hora que ele estava parado, começou a jogar. A vozinha, né? Zé! Ô, Zé! Ai, e eu já arrepiou de ter. Aí a voz falou, Zé, você quer irritar ou não quer? O Zé, uai, essa alma penada já está começando a melhorar. Mas muito medo, ele pegou, voltou para trás, mulher, a voz falou. O que a voz falou? Primeiro ela me chamou por nome. E depois, marido, mulher do céu, depois ela perguntou, Zé, ô Zé, você quer irritar ou não quer? Ô, bicho desse, vai lá, fala o que você quer. Responde, senhor. Isso é uma mensagem de Deus. Vai lá, fala que você quer irritar. E eu falei, vou, mas amanhã. Hoje eu estou cansado. E fiquei com muito medo. Aí no outro dia a mulher já. O sol raiou e a mulher já empurrou o Zé. Vai, homem. E ai de você, se você voltar aqui sem responder para essa voz. Desce ela, vai falar onde está o pote de ouro. Vai falar onde está o tesouro, homem. Vai lá. O Zé pegou, foi. Já tremendo. Perninha tremendo. E vai. Pega a canoinha tremendo. E vai. Parou. Nem conseguia pôr a isca no anzol. Aí jogou o anzolzinho lá e está esperando. Cadê essa voz? Cadê a voz? Eu vou responder. E passa minha mão, a vozinha. Ô Zé! Ô Zé! O Zé olhou. Ô Zé, você quer irritar ou não quer? Quero irritar. Então vai trabalhar, vagabundo. Era o vizinho. Não era? Era o vizinho dele. De direto ele ia lá pedir coisa emprestada. Você está entendendo? Não se aprisione ao ilusório. Não se aprisione ao fantástico. Não se aprisione ao que os outros querem que você acredite sem nada fazer. Toda a cura, toda a transformação e elevação necessita do seu esforço pessoal. Infinitas são as suas possibilidades quando você quer. Como cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã será visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalados em ti mesmo. Só aquilo que você tiver aqui é que é seu. Amor, caridade, fraternidade, equilíbrio. Use tudo aquilo que o mundo te oferece, mas use com sabedoria, não com destruição. Amealhe amigos sinceros e gratidão por onde você passar. Você vai precisar de uma prece de alguém quando você estiver próximo a pegar o trem da vida eterna. Se você morresse hoje, quem rezaria para você? 3 dias, não é só no velório não. 3 dias. Pense nisso. Amém? Amém? Alguém quer falar algo? Perguntar algo? Dizer algo? Graças a Deus, né? Fechemos nossos olhos. Obrigado, Senhor, por esta noite fantástica, aonde o teu evangelho, Senhor, derrama sobre nós as verdades celestiais. E liberta-nos assim do casulo que aprisiona-nos e concede-nos as asas da liberdade. Aonde as infinitas possibilidades começam, Senhor, a brotar em nossa consciência como possibilidade de transformação, como convite de evolução. Obrigado, Senhor, por esta simples e humilde casa que nos acolhe, por teus benfeitores amigos que aqui se encontram, pela dor, pelas dificuldades que aqui nos trouxeram. Obrigado, Senhor. E em tuas mãos, iluminadas e santas, nossas vidas entregamos. Sobre a luz do teu amor, sobre as dádivas da tua misericórdia oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço, do fundo de minha alma, a presença de todos. Quero lembrar a todos que nossa casa
não tem excesso. Se cair reuniões públicas no dia de Natal, na noite que antecede Natal, Ano Novo, se você não tiver nenhum lugar para ir e quiser encontrar Jesus Cristo, creia, Ele estará aqui. Estaremos em reunião, com a sopa, com a palestra, todas as atividades da mesma forma. Compreende isso? Se não for viajar, se alguém te perguntar, fala, olha, você tem um lugar para ir não? Vai tomar um passe, escutar uma palestra iluminada. Essa parte iluminada é minha conta. Lá para o Recanto da Paz. Vai lá. Compreende isso? Fala assim, vamos ali, vou te mostrar um lugar bacana. Se assim você ver que aqui é bacana. Agora, se você ver algo que está além da minha compreensão e visão humana, espiritual, que viu que distancia de Jesus Cristo algo nesta casa, fale para mim, por favor. E eu corrigirei imediatamente, se estiver sob as dádivas de Jesus Cristo e sob o Pentateuco do Espiritismo cristão. Imediatamente modificarei. Há muitos anos atrás, 25 anos atrás, eu convidei uma pessoa a ir ao Centro Espírita. Ela falou, não, Centro Espírita é uma mentira. Lá fica tudo nas luzinhas azul, tranquilo, sereno, não tem barulho nenhum. Mas depois que a gente vai embora, pega os atabaques e começa a tocar os tambores. Aí eu disse para ela, vamos lá, me mostra isso. Eu preciso ver esse lado do Espiritismo que eu nunca vi. Mostra para mim, porque eu serei o primeiro a combater o Espiritismo. Essa pessoa foi. Ela nunca conseguiu me mostrar nenhum defeito, nenhum problema no Espiritismo. Nos espíritas, somos lotados de defeitos. Por isso que nós estamos aqui. Mas o Espiritismo é de Jesus Cristo. Então eu te peço, se ver algo aqui nesta casa que distancie de Jesus, alerta-nos, por favor. E não coloque a culpa dos erros desta casa no Espiritismo. Coloque em mim, Geraldo Magela. Olha, lá no Recanto da Paz, o dirigente, coordenador, Geraldo Magela, é assim, assim, se assado. Não vai lá, não. Se ver algo, e distancie. Mas se você mentir, eu tenho piedade de tua alma. Eu tenho piedade. Porque isso chama heresia. E heresia não é perdoado. Porque Jesus Cristo diz, toda ofensa ao homem é perdoada, mas ao Espírito Santo de Deus, não. Compreendeu? Entende? Que Deus te abençoe.